gente tem o dinheiro disponível, mas não sacou. O abono do PIS/PASEP referente a 2016. Cuidado, porque o prazo para o saque termina dia 29. Quem sacar, sacou. Quem não sacar, perde o dinheiro. Pelo segundo ano consecutivo, Jéssica recebeu o abono salarial. Como a estudante trabalhou o ano inteiro, teve direito ao valor de um salário mínimo. Ano passado eu paguei um curso e esse ano eu paguei umas dívidas com o dinheiro que veio. Mas nem todos sacaram o abono salarial ano base 2016. E agora eles têm até o dia 29 deste mês para procurar uma agência bancária e retirar o dinheiro. São mais de 2 milhões de trabalhadores que ainda não resgataram o recurso, que chega a 1 bilhão e 750 milhões de reais. O abono salarial PIS/PASEP ele é destinado aos trabalhadores que, em 2016, trabalhou por pelo menos 30 dias, recebeu em média até 2 salários mínimos e está cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Mas é bom os atrasados se apressarem, já que não existe previsão de que o prazo seja prorrogado. O benefício do ano base 2016 começou a ser pago em 27 de julho do ano passado. Desde então, mais de 22 milhões de trabalhadores sacaram o dinheiro, o que representa cerca de 90% do total. Até 30 de abril, data da última atualização, já tinham sido retirados mais de 16 bilhões de reais. O valor a receber é proporcional ao tempo em que a pessoa trabalhou em 2016 e varia de R$ 80 a R$ 954 reais. Quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor integral, já aqueles que exerceram alguma atividade por apenas 30 dias recebem o valor mínimo. O que ele precisa fazer nesse momento? Procurar uma agência da Caixa, se ele for de empresa privada, e Banco do Brasil, se ele for um servidor público. De imediato fazer uma consulta para saber se esse benefício está disponível para ele ou ainda se esse benefício não foi disponibilizado na conta dele, que esse é o primeiro procedimento no decorrer do calendário. Aí, cuidado então para não perder o prazo para saque, que termina dia 29. Quem não sacar, perde o dinheiro. O dinheiro fica com o governo. O que será feito, ninguém sabe. Bem, mais um efeito da movimentação dos caminhoneiros e a consequência pela inoperância do governo Temer. Preocupação com relação à conservação dos alimentos. A Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo está divulgando um alerta sobre a qualidade dos alimentos refrigerados e congelados oferecido no comércio após toda essa manifestação. O alerta é com relação ao temor da quebra da cadeia do frio para a conservação dos alimentos. Um especialista do Brasil sobre esse tema falou ao 4 Notícias sobre o que é a cadeia do frio e a sua importância para a conservação dos alimentos. Conforme Torace 2009, o conhecimento da temperatura é fator-chave para avaliar e prevenir os riscos que os alimentos podem sofrer. Os danos causados são irreversíveis e não é possível realizar um resfriamento do produto a fim de restaurar suas características naturais. A fim de prevenir esses danos, algumas características como temperatura e umidade precisam ser observadas e monitoradas durante toda a cadeia. A etapa de armazenamento durante a cadeia do frio pode ser dividida em 4 etapas: a de pré-distribuição, durante o transporte, armazenamento em prateleira e o doméstico. Para efetuar o transporte, o produto em questão deve estar na temperatura ideal, pois a câmara de transporte não tem como função resfriar o alimento ou medicamento, mas sim manter a temperatura sem variações elevadas. Para isso, é importante que haja um condicionamento correto do produto antes de embarcar no veículo. Porém, dados de 2010 informados pela revista Hortifruti Brasil mostram que o país possui aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos de câmara frigorífica. Um dado muito pequeno quando se comparado a outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem aproximadamente 48 milhões de metros cúbicos, e o Japão, um país com um território aproximadamente 22 vezes menor que o brasileiro, possuía 25 milhões.
A etapa do transporte também é muito importante para a cadeia do frio. Segundo uma pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, no Brasil, aproximadamente 50% das perdas do setor hortifrutícola acontecem durante o processo de transporte. Para isso, é importante que se escolha o modal ideal para cada tipo de carga e suas características. O modal rodoviário é o mais utilizado no Brasil, mesmo não sendo o modal mais adequado para um país com as dimensões brasileiras. Características como o tempo de viagem e o tempo de manuseio das cargas são muito importantes para a conservação do produto. Como mostra o gráfico da temperatura em função das horas, durante uma entrega ocorre um acréscimo na temperatura pelas aberturas das portas e manuseio da carga, assim como na parada do motor. Portanto, o estudo de caso visa abordar o modal rodoviário e todos os deslocamentos que são feitos pela empresa para realizar as entregas. A empresa em estudo é uma distribuidora de frutas e verduras localizada no sul de Joinville e atende pedidos de restaurantes, hotéis e empresas que necessitam dos produtos. A empresa realiza 2 rotas de entrega, uma que atende aos clientes do centro e outra que atende aos clientes dos bairros. As entregas são realizadas às 6 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 2 horas da tarde. A imagem mostra todos os pontos que devem ser percorridos pelo veículo, saindo da empresa, passando uma vez por cada ponto e retornando à empresa como ponto final. Nessa imagem é possível ver o caminho total percorrido pelo veículo. Também é possível ver que a rota não está otimizada, pois o veículo realiza algumas voltas, passando por lugares que já havia passado muito perto ou pelo mesmo caminho. A rota atual gera uma distância total de 29,604 km pela entrega no centro às 6 horas da manhã. A análise final não consta no relatório final que havia prazo de envio antes do término da vigência da iniciação científica. Ela se refere à otimização da rota de entrega da empresa por meio de um algoritmo que utiliza a heurística do vizinho mais próximo para realizar a análise. Foram utilizados 4 métodos de análise e todos têm como ponto inicial e final a empresa distribuidora. Os métodos divergem somente na escolha do primeiro ponto de destino saindo da empresa para poder gerar resultados diferentes. A modificação das rotas permite reduzir os custos da empresa diretamente relacionados ao transporte. Os gráficos apresentados mostram a distância acumulada ao longo da entrega pelas rotas geradas e pela atual. A tabela mostra que foi possível reduzir a distância percorrida atualmente em até 16% aproximadamente na rota dos bairros e quase 25% na rota do centro. Porém, no exemplo da empresa, seria necessária uma análise de uma restrição de horário para representar melhor o cenário desejado pelos clientes. É um tema realmente muito sério e a greve dos caminhoneiros pode ter quebrado a cadeia do frio, como o Moresco explicou. A cadeia do frio, que é exatamente a conservação dos alimentos. Por isso, a Vigilância Sanitária está divulgando uma nota que acabo de receber. Consumidores devem ficar atentos às características sensoriais, cor, odor e textura dos produtos a serem consumidos, os alimentos, e outros sinais de alteração no ato da aquisição, principalmente carne, frango, peixe, leite, queijo, iogurte, sobremesas lácteas e outros derivados lácteos e embutidos como linguiças, salsichas, mortadelas, presuntos e produtos parecidos. Então tá aí, é realmente importante ficar atento. É claro que os supermercadistas estão fazendo ao máximo para que a qualidade seja mantida, mas a preocupação é que com a paralisação dos caminhoneiros, essa cadeia do frio, como foi explicada, possa ter sido quebrada. Então, se realmente não fosse uma situação preocupante, é claro que a Vigilância Sanitária não estaria divulgando. Por isso a manchete é essa: Vigilância faz alerta sobre qualidade de alimentos após a greve. É importante que o consumidor realmente fique atento. E a gente continua falando do efeito da greve dos caminhoneiros e a inoperância do governo para evitar tudo o que aconteceu. Na verdade, o governo Temer menosprezou a força dos caminhoneiros, ao invés de ouvir as reivindicações e negociar, esperou acontecer e aí
foi todo esse caos que continua afetando a economia do país. A redução no preço do óleo diesel em 46 centavos vai custar 13 bilhões e meio de reais ao país. Para conseguir esse dinheiro, o governo optou por não criar novos impostos. Para recuperar os 4 bilhões de reais da redução do PIS/COFINS e da CID sobre o diesel, 4 medidas com corte de incentivos foram anunciadas. A extinção do regime especial da indústria química REIQ, a redução do percentual do Reintegra, que é um crédito dado às empresas exportadoras, a diminuição da alíquota do IPI para concentrados de bebidas e a sanção da lei que reonera a folha de pagamento para 17 setores da economia. É uma medida absolutamente complexa, é uma lei absolutamente complexa e da forma que foi sancionada, ela vai nos permitir extinguir esse regime, acabar essa complexidade. Nós todos temos que buscar essa simplificação tributária em 2020. A diminuição de incentivos fiscais nos vários setores não será suficiente para fechar a conta de 13 bilhões e meio de reais. Por isso, 9 bilhões e meio vão ser conseguidos diminuindo despesas em todas as empresas e órgãos públicos. A distribuição ela é mais pulverizada possível para trazer o menor impacto possível e manter a perspectiva de que se possa utilizar as dotações remanescentes ao longo do exercício. Se nós concentramos tudo isso num único programa, num único órgão, numa única ação, você, na prática, encerra aquela dotação dentro do exercício. 6 bilhões de reais virão da reserva orçamentária com recursos que ainda não tinham destino certo. O restante, quase 3 bilhões e meio de reais, será de reserva para a capitalização de empresas estatais que não dependem do Tesouro Nacional e de despesas do governo que já estavam contingenciadas. E o diesel vai ficar mais barato para o consumidor, sem pesar para os fabricantes, já que as medidas anunciadas preservam os lucros das empresas. A nossa intenção é fazer essa suavização nesse período até 31 de dezembro, dar previsibilidade dos preços, não interferir na rentabilidade das empresas que participarão do programa. O custo do programa será integralmente arcado pelo Tesouro Nacional, pelos contribuintes, e não haverá interferência na política, na rentabilidade das empresas. Ainda um verdadeiro ponto de interrogação. A festa de Santo Antônio vem aí. No final de semana, sexta, sábado, domingo, teremos a quermesse em sua 16ª edição. Até o dia 13, dia de Santo Antônio, trezena na Matriz, a Matriz de Santo Antônio. O padre Elísio, pároco da Matriz de Santo Antônio, comenta. Boa noite, é uma satisfação estar com vocês para podermos aí novamente conversar sobre essa bonita festa que temos pela frente. Um evento tradicional, vai ficando a cada ano mais tradicional aqui em Marília, atendendo Marília e toda a região, padre. Muito bem, é isso mesmo, a quermesse vem se consolidando na comunidade, primeiramente como um evento para confraternizar os fiéis, a paróquia ali como um todo, e também oferecer para a própria cidade, para os cidadãos de maneira geral, aí um evento bacana, interessante, para poder aí aquecer um pouquinho o frio e iniciar as festas juninas. Bem, quermesse, dias 8, 9 e 10, é isso, padre? Isso mesmo, nos dias 8, 9 e 10, a quermesse de Santo Antônio, ela acontece dentro da trezena, que é um evento religioso, começando no dia 1º, os festejos religiosos, as missas, ali a trezena mesmo, com os atos de devoção a Santo Antônio, até o dia 13, que é o dia mesmo da festa do padroeiro. E dentro aí da nossa trezena, a quermesse, que acontece nos dias 8, 9 e 10,
portanto, no segundo final de semana do mês de junho. E por que santo casamenteiro, Santo Antônio, padre? Então, é uma legenda que existe em torno de Santo Antônio. Não existe nenhum feito, nada que vamos dizer assim, histórico que comprove o fato de Santo Antônio ser um santo casamenteiro. É mais ali em torno das promessas, das devoções do povo. Com certeza deve ter sido algumas pessoas que fizeram a promessa para arrumar um marido ou enfim, arrumar uma esposa. A festa tradicional será sucesso mais uma vez e no final de semana, sexta, sábado, domingo, todos convidados para a quermesse de Santo Antônio na Praça da Matriz. Daqui a pouco, carreta tomba da BR-153 na Zona Sul de Marília. Prorrogada a vacinação contra a gripe até o dia 15. Cartão de crédito, nova regra. A população está preparada? Já, já.